dia, quarto ano. Vamos começar de música, não é isso? Vamos lá, porque agora o quê? Agora é videoaula de geografia, né? Quarta-feira, videoaula de português e geografia, né? Semana passada trabalhamos com história e agora a gente vai trabalhar com o capítulo 4, unidade 4 do capítulo 2. Vamos falar do quê? Do Brasil, população e culturas. Vamos da página, né? Vamos trabalhar com os 3 capítulos, certo? Então vamos começar na página 20, aquelas páginas introdutórias que introduzem, né? Que dão o início do capítulo, né? E vamos falar do quê? População e cultura, questão de migração, densidade demográfica, todos esses quesitos, Instituto Brasileiro, IBGE, né? Tudo relacionado à população e à cultura nós vamos falar neste vídeo. Primeiro vamos às atividades introdutórias, né? Que estão na página 20 e 21. Observar as imagens? Ok, pronto. Então, vamos para os 2 questionamentos. Em sua opinião, na opinião de vocês, o que as pessoas das fotografias do mural representam? Representam o quê? Elas estão fazendo o quê? Falem da representatividade das pessoas. Você acha que todas essas pessoas têm culturas parecidas? Vocês acham que sim ou que não? Cada resposta ela é embasada, né? Vocês vão precisar justificar. Agora nós vamos para o capítulo 1, né? Vamos falar da formação inicial da população brasileira. Mas antes da gente começar, a gente vai falar do quê? A gente vai obter, né, informações, um pouco mais de informações nas imagens, ok? Então, ligado nas imagens. Vamos lá, né? Vamos agora observar as imagens? Ok, tudo bem. Vamos para a formação inicial da população brasileira, capítulo 1. Vamos falar da mistura de povos. O Brasil é formado a partir da mistura de povos. A população brasileira se formou inicialmente entre os povos indígenas nativos, os europeus e os povos africanos trazidos à força, né? Eles foram trazidos à força. Nós falamos sobre isso, né? E ao longo do tempo, né, muitos outros povos chegaram, né? Os japoneses, os asiáticos, enfim. Então, a nossa população ela é formada de uma mistura de povos. Primeiro, né, os portugueses, com os africanos, com os indígenas. Posteriormente, mais povos. E aí vamos falar dos povos indígenas. Antes da chegada dos europeus, lá em 1500, no século XVI, o atual território brasileiro ele já era habitado, né, por cerca de 1000 povos indígenas. Os europeus impactaram a vida desses, né, tomando suas terras, assassinando e escravizando pessoas, trazendo doenças que não existiam no continente. Então, viviam pessoas aqui, né, os povos indígenas, e quando os portugueses vieram, né, destruindo, matando, trazendo doenças, enfim, né? E tem uma curiosidade aí na página 22 que fala sobre a denominação dos povos indígenas, né? Tupinambá. O primeiro contato entre os portugueses e o povo indígena aconteceu com o povo Tupinambá. Aí depois, outros povos. E aí leiam essa curiosidade aí, coloque aí, ó, os detalhes dela nos comentários, o que é que vocês acham. Agora vamos falar da influência dos povos africanos. Na página 23, a África é um dos continentes do planeta Terra. Vocês sabem disso, né? Assim como é o americano. Esse continente abriga mais de 50 países nos quais vivem diferentes povos com características culturais únicas, né? Isso faz da África um continente culturalmente muito diverso. Muitas pessoas africanas foram trazidas à força para o Brasil nos séculos XVI até o século XIX, né? Eles vinham de várias regiões do continente africano e pertenciam a povos diferentes. Por isso traziam consigo o quê? Diferentes hábitos e tradições.
E os africanos escravizados, eles trabalhavam aonde? No cultivo da cana-de-açúcar, na produção do açúcar, na extração de metais e de pedras preciosas, enfim. Eles vieram para cá, os portugueses trouxeram eles à força para trabalhar de forma escrava, né? Mas, após o término da escravidão, as condições de vida desses ex-escravos, com a abolição da escravatura e de seus descendentes, continuaram o quê? Continuou precária, não mudou nada, né? Eles continuaram em situação difícil, apesar da abolição da escravatura. Atualmente, mais de 130 anos depois do fim da escravidão no Brasil, descendentes de africano ainda enfrentam dificuldades, os descendentes dos povos, os netos, os bisnetos, os tataranetos, enfim, ainda vivem em condições subhumanas, produto exatamente desse tipo de colonização de exploração. Trouxeram os africanos à força para cá, e aí, mesmo com a abolição da escravatura, eles continuaram escravos. Escravos não, eles continuaram em situação difícil, não é? E agora vamos para o quê? Vamos para comunidades quilombolas. Que comunidades são essas? A escravidão ela durou mais de 300 anos no Brasil. Durante esse período e até mesmo depois dele, formaram-se vários quilombos. E o que são quilombos, gente? Eram espaços de reconquista da liberdade e da dignidade humanas e núcleos de resistência à escravidão. Então, os negros eles não resistiram, os índios sim, não é verdade. E os quilombos, eles são fruto exatamente dessa resistência. Eles resistiram e formaram o quê? Formaram grupos, esses grupos foram denominados de quilombos distantes. E eles puderam se esconder e viver de forma não escrava, de forma livre. Ao longo da história, muitos quilômetros eles foram destruídos, mas outros tantos também resistiram. O quilombo de Palmares com Zumbi resistiu durante muito tempo. Se vocês quiserem, pesquisem mais sobre o quilombo de Palmares e Zumbi e coloquem aí nos comentários. Vou amar saber das curiosidades que vocês vão trazer. Coloquem aí. Agora vamos para as atividades, A atividade na página 25. O que houve com a população indígena que habitava o atual território brasileiro em 1500? O que foi que aconteceu? Falei, Então vocês vão colocar aí nas linhas, ok? Qualquer coisa, dá uma olhadinha no texto de novo. Segunda questão, leia o texto a seguir. Vou começar e vocês vão terminar. O índio sempre foi um filho da terra, sempre foi. É no solo sagrado da mãe terra que o índio vive suas tradições. É dos cabelos da mãe natureza que o índio se alimenta, tira a matéria-prima. Continuem aí, dê uma parada, continue e vamos para as atividades. Grife no texto os aspectos culturais dos povos indígenas que se relacionam com a terra onde eles vivem. Vocês vão grifar, passar um tracinho, não é isso? Em onde está a parte da relação com a terra onde eles vivem. Como é que eles se relacionam? Como é que os indígenas se relacionam com a natureza? O texto tem. Letra B. Em sua opinião, por que a terra é o bem que o povo indígena mais vê ameaçado pelos não indígenas? Por quê? Porque eles acham, que nós, não indígenas, não temos relação. Nós ameaçamos a terra deles. Me digam aí. Terceira questão. O que eram os quilombos e o que são as comunidades quilombolas? Nós falamos agora há pouco, Vocês vão colocar aí nas linhas. E quarta questão. Em sua opinião, é importante preservar as culturas e as tradições dos povos indígenas e das comunidades quilombolas? O que vocês acham? Coloquem aí essa resposta no caderno de geografia, certo? E a última questão, vocês vão fazer uma pesquisa na internet para conhecer os nomes e as tradições dos povos indígenas e das comunidades quilombolas que vivem no estado onde você mora. Vocês vão pesquisar, todos os indígenas que vivem aqui e as comunidades quilombolas também. E vou colocar no caderno, ok? Pronto! E agora a gente vai para o capítulo 2 no próximo vídeo. Pronto!
Pronto, e agora o capítulo 2. O capítulo 2 a gente vai falar do quê? Dos imigrantes, né? Falamos dos povos, né? Os primeiros que formaram a população, né? E agora a gente vai falar dos imigrantes que vieram posteriormente. O que é migrar? Vamos para o conceito de migração na página 26. Migrar é sair de um lugar para viver em outro. E as migrações, elas fazem parte da história da humanidade, não somente aqui do Brasil, né? E continuam acontecendo. Os povos continuam migrando, os povos continuam se deslocando, né? A diferença entre emigrante e imigrante. Quando uma pessoa sai do seu lugar de origem para viver em outro, ele é chamado de emigrante. Ele sai. Agora, quando uma pessoa entra em um lugar que não é de sua origem, ele é imigrante, ok? E quando ele sai, ele é emigrante. Se nós sairmos daqui e formos para outro lugar, nós seremos emigrantes. Agora, lá onde a gente estava, nós seremos imigrantes, ok? Pronto. E os imigrantes do passado? Quem são os imigrantes do passado? Os portugueses foram os primeiros imigrantes a chegar nas terras brasileiras. Depois deles vieram muitos outros de vários lugares, né? Entre os grupos de imigrantes que vieram para o Brasil, em maior número, estão os italianos, depois os espanhóis, os alemães e os japoneses também. Todos esses povos, eles contribuíram para a formação da população brasileira e cada um deles trouxe para o Brasil um pouco de sua cultura, né? A cultura alemã, a cultura japonesa, a cultura italiana, né? Enfim, cada um desses povos que vieram para cá trouxe um pouquinho da sua cultura e contribuiu de alguma forma, né? Os imigrantes agora no presente, na página 27. Hoje em dia o Brasil continua recebendo pessoas de outros países, né? Não paramos de receber imigrantes. Um exemplo é o caso dos imigrantes provenientes da onde? Do Haiti, um país situado no Caribe. Lá no ano de 2010, o Haiti sofreu um forte terremoto, né, uma situação natural, e aí destruiu muitas casas. Desde o desastre, o governo brasileiro facilitou a entrada dos haitianos que buscavam maneiras de reconstruir suas vidas. Olha só, né? Uma imigração atual por conta de um fenômeno da natureza, um terremoto. E agora vamos para a atividade de bumerangue. Fiquem atentos. O acervo do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, representado lá na abertura da unidade, traz informações sobre vários povos que contribuem para a formação cultural do Brasil. Vários povos estão representados ali naquela imagem. Quais povos contribuem para a formação cultural do município onde vocês vivem? Coloquem aqui nos comentários sobre esses povos aí e falem um pouco sobre eles. Aqui na nossa região, certo? Atividade. O que é migrar? O que é migrar? Migrar é um verbo. E o que ele quer dizer o quê? Segunda questão. Você conhece alguém que já migrou? Sim ou não? Se sim, vocês vão responder quem? E aí na letra B, onde essa pessoa vivia antes e onde ela vive agora. Letra C, quando foi que essa pessoa migrou? E na letra D, em sua opinião, migrar foi importante para essa pessoa? Vocês só vão responder se vocês conhecerem, né? E a gente agora vai para o capítulo, último capítulo, capítulo 3, no próximo vídeo. Pronto, vamos agora para o capítulo 3, né? O último capítulo que nós vamos analisar. Vamos falar sobre a diversidade da cultura brasileira, né? Falamos dos povos, da origem e das contribuições. Agora vamos falar da diversidade. A cultura ela é formada por diversos fatores, como costumes, tradições, crenças, os hábitos alimentares também, as manifestações artísticas de cada povo. O Brasil é um país de muitas culturas, pois aqui convivem diversos grupos de origem e práticas culturas completamente diferentes. E por conta disso a gente precisa respeitar, não é isso? O consumo do milho, da mandioca, por exemplo, é bastante comum no Brasil. E essa influência de quem? Dos povos indígenas. Os povos africanos também têm ampla participação na formação cultural do Brasil, hein? Muitas palavras, né, como por exemplo, de origem africana, né, a cultura culinária, o acarajé, as músicas, o samba, as lutas, a capoeira, tudo isso é de origem o quê? De origem africana. E os portugueses, gente? Os portugueses, os italianos, os espanhóis, os sírios, os libaneses, os japoneses,
também contribuíram na língua, na alimentação, nas tradições. A culinária japonesa, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, recebeu o soba, que é um tipo de massa preparada em um caldo com pedaços de carne, ovo cozido e cebolinha. E tantas outras contribuições que, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar e colocar aí nos comentários, não é isso? Agora vamos para a atividade? E aí, ó, antes da atividade, olha aí nas imagens de vocês, 2 pratos maravilhosos relacionados aqui a outra cultura, no Mato Grosso do Sul e o ceviche, ok? Muitas palavras que usamos têm origem em outros idiomas. A palavra moleque, pesquise aí, coloque aí a origem. Maribondo, qual é a origem? E capim, e abacaxi. No caderno, na letra E, vocês vão escrever um texto usando as palavras pesquisadas. Essas palavras aí, ó, moleque, maribondo, capim e abacaxi. Ok? Pronto, gente. Qualquer dúvida já sabe. Nossos vídeos terminam por aqui. Módulo de geografia finalizado. Agora, ó, é só revisão, certo? Qualquer dúvida, me procurem para eu tirar. Faça as atividades, caprichem na letra, caprichem na atividade. E até a nossa próxima unidade. Um beijo, um cheiro, um queijo e fui! Tchau!